Não sei, eu quero ver se já... Ótimo. Bem, vamos ler, antes de tudo, o texto que temos em frente, projetado aqui, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Apesar de estar projetado aí dos versos, o verso 27, eu vou ler a partir do versículo 19, Filipenses 2, 19. Verso 19 diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação. Verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Pai Celestial, ó Deus dos céus, Deus bendito, santo é o teu nome. Nós te agradecemos a tua palavra que temos lido nesta hora e rogamos que o Senhor nos conceda entendimento, que nos deis a tua palavra para que confiemos sempre e muito mais no Senhor. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de expor nesta bela carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses acerca de um assunto que é importante, um assunto que requer considerações da nossa parte, mesmo porque há bastante dificuldade nos nossos dias, especialmente com a proliferação do neopentecostalismo. E o assunto não é outro senão enfermidades. Como o Senhor Deus encara essa questão, o que Ele nos ensina, o que podemos aprender para de fato confiarmos no Senhor nosso Deus. Antes de tudo, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ela é de extrema importância, porque é considerada a carta da alegria. É a carta, em lugar nenhum nas Escrituras aparece tanto este aspecto da alegria como em Filipenses. O apóstolo Paulo, ele tinha uma afinidade muito grande com os seus leitores, ou seja, os filipenses, bem porque aquela igreja fora fundada por ele, fora pela graça do Senhor instituída pelo apóstolo Paulo, e numa ocasião em que havia muitas tribulações. Então, aqueles irmãos e irmãs de Filipos foram pessoas que chegaram à fé através de muitos sofrimentos. Então houve uma identificação entre o apóstolo e aquela igreja, de tal monta
que no capítulo 4, verso 1, nós percebemos o coração de Paulo dirigindo-se àqueles irmãos, quando ele lhes diz: meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Portanto, é uma carta especial, uma carta da alegria. No entanto, nós chegamos a este capítulo 2, quando este mesmo apóstolo, encarcerado, estava angustiado e expressou isso através dessas palavras que nós acabamos de ler, em razão de que aquela igreja que tinha providenciado alguém especial para cuidar do apóstolo Paulo, que estava encarcerado, agora essa igreja estava entristecida, porque ficou sabendo que o seu cooperador, o seu mensageiro, havia adoecido e adoecido mortalmente. Então, Paulo expressa a sua tristeza, expressa a tristeza da igreja, expressa a tristeza de Epafrodito, enfim, Paulo descreve algo de coração para coração e que chega até nós com um sabor muito especial, afinal é a palavra do Senhor Deus. Então, diante desse assunto, que é a enfermidade de Epafrodito, nós temos essa mensagem desta manhã, cujo título é O Cristão Autêntico e a Enfermidade. Então, vejamos algumas verdades que esse texto nos ensina. A primeira delas é que um homem fiel, um cristão autêntico, pode adoecer, pode contrair a mais grave das enfermidades. Quando nós fazemos a pergunta: quem adoeceu gravemente? Quem era esse homem que Paulo, aqui no verso 27, expressa de forma tão clara que ele adoeceu mortalmente? Trata-se, meus irmãos, de alguém muito especial. Um homem cujo caráter cristão era devidamente comprovado. Vocês observem bem que no verso 25, acompanhem por gentileza, na Bíblia de vocês, nós acabamos de ler, o verso 25, ele nos dá a ideia, nos mostra algo do Epafrodito. Era um irmão, era alguém do coração de Paulo, ele chama de irmão, fazia parte da família, era crente de fato. Além disso, Epafrodito, segundo Paulo, era seu cooperador, era seu companheiro, era alguém que trabalhava junto com o apóstolo, portanto, companheiro de lutas. E, além disso, esse Epafrodito foi alguém que se dispôs a sair de Filipos e até Roma, onde o apóstolo provavelmente estava encarcerado, e o fez enfrentando as mais diversas dificuldades, porque ninguém pode afirmar categoricamente se os donativos que ele levava para Paulo dizia respeito a finanças propriamente ditas, ou se era algum tipo de outra assistência. O certo é que ele tinha levado suprimento ao apóstolo e colocou a sua vida em risco, porque as estradas, elas ofereciam perigos próprios da época. Mas o verso 26 também nos diz que esse homem era especial, era alguém muito especial, porque fala de alguém que se angustiou quando soube que seus irmãos estavam entristecidos por ele. Enfim, segundo o versículo 29, Paulo não deixa de falar que esse era um homem ímpar, porque ele diz que deve-se honrar sempre a homens como esse. Então, no lugar de ímpar, leia-se modelo. Epafrodito, portanto, era um homem de Deus especial, um homem crente. Os irmãos sabem muito bem que
vocês foram muito bem informados através do presbítero Daniel, especialmente, provavelmente o reverendo Cláudio também, que uma pessoa muito especial para mim, minha esposa, uma mulher crente, uma mulher que eu não tenho a menor dúvida do seu caráter cristão, há 1 mês e 15 dias aproximadamente, o Senhor a feriu, eu digo assim, gravemente. Ela sofreu uma ruptura de um aneurisma que ninguém sabia da sua existência, porque não havia nenhum sintoma. Mas aconteceu, depois de um culto, ela saiu, era um aniversário da igreja, 20 anos de aniversário da igreja, e de repente ela sentiu uma forte dor de cabeça e começou daí um processo tal que os médicos que estavam presentes acharam melhor levá-la urgentemente para o pronto-socorro, e lá, chegando depois de lutas, diagnosticou um derrame cerebral ocasionado pelo aneurisma que rompeu. Então fica a indagação, às vezes isso acontece, mas por quê? O que nós devemos pensar é o seguinte: um homem fiel ao Senhor, leiam comigo, por favor. Um homem fiel ao Senhor pode contrair as mais graves enfermidades. Por isso, embora esse homem de Deus, consagrado à obra do Senhor, Epafrodito, seja aquilo que nós temos dito, ele adoeceu gravemente. Na verdade, o Senhor Jesus já deixou muito claro essa questão do sofrimento para o cristão, quando ele disse: no mundo passais por aflições. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de tirar aqui desse texto, inclusive desse texto, algumas razões razões e propósitos pelos quais um homem de Deus pode adoecer. Comecemos pelas razões. A primeira delas diz respeito ao fato de que, mesmo sendo um crente, absolutamente todos, estão sujeitos aos efeitos da queda. Todos. Ou seja, desde que Adão pecou, desde que Eva e Adão pecaram, a partir de então, absolutamente todos, têm algo inerente que é a decadência, que é aquilo que o apóstolo Paulo chamou de corpo de humilhação, em Filipenses mesmo, que na verdade no original significa corpo de corrupção. O que, em outras palavras, significa dizer que todos nós, desde que nascemos, aliás, antes de nascermos, já estamos com o germe da corrupção. Sobre nós poderia-se dizer o seguinte: aquilo que nós vemos quando compramos um produto, seja ele qual for, você pega um produto e olha num determinado lugar daquele produto, e lá está a data da fabricação e a data da sua validade. Ali é uma notificação de que em tudo neste mundo há a decadência, há o germe da corrupção. Por isso que eu digo às irmãs, as mais novas principalmente, que gostam de se embelezar, e correto, se embelezem, mas não pensem que vocês vão ficar todo o tempo assim, bonitinhas, a não ser que o Photoshop dos nossos dias faça uma mágica, mas você vai saber que é uma mágica. Então chegou aos seus 100 anos, eu estou sendo aqui bem... Chegou aos 100 anos, já sabe o que acontece, né? Minha esposa mesmo sabe disso, eu gosto tanto das pelanquinhas da barriga dela, porque apesar de ela não ter 100 anos... É interessante, é engraçado, mas essa é a realidade.
o bebê, no momento em que ele nasce, ele já tem o germe da corrupção. Então não aceitemos as propagandas enganosas do pare de sofrer, porque eu digo com toda a convicção, baseado, fundamentado nas Escrituras, que aqui dentre nós não há um só, nenhum sequer, que não tenha algum problema de enfermidade. Na verdade, o que acontece é que nós, desde que nascemos, por que nos vacinamos? Desde que nascemos, nós nos esforçamos com o propósito de driblar aquilo que é fatal, a enfermidade. Mas não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, eu não posso nem dizer a nossa vez vai chegar, porque já em potencial já somos doentes. Então, nada desta ideia dos nossos dias de pare de sofrer, porque isso é desonestidade. E a Bíblia, ela expõe isso. Eu só para falar rapidamente, citar alguns homens de Deus, além de Epafrodito, Eliseu, diz a Bíblia que ele padeceu da enfermidade que levou à morte. Por que não lembrar de Ezequias, aquele rei piedoso, que sofreu também uma enfermidade? Porque não lembrar do apóstolo Paulo, que tinha certamente a enfermidade, ainda que não tenhamos condições de definir que tipo de enfermidade aquele homem de Deus tinha, mas ele diz, em Gálatas, por exemplo, ele diz, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Timóteo tinha enfermidade, conquanto fosse jovem. Paulo orientou no sentido de que ele continuasse a beber não somente água, mas também disse, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Trófimo, um homem de Deus, Paulo teve que deixá-lo doente em Mileto. Portanto, meus irmãos e irmãs, a primeira razão para um homem de Deus adoecer está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É a corrupção que faz parte da nossa natureza. Por isso, nós temos esperança de que o Senhor Jesus, Ele mesmo, há de transformar este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. E nós devemos estar atentos e na expectativa desse grande dia. Mas há uma outra razão para considerarmos essa questão de por que Epafrodito adoeceu. Vocês podem ler, por favor, essa segunda razão? A causa Ou seja, Epafrodito adoeceu, ouçam-me por favor, porque o Senhor Deus quis. Veja o que Paulo diz, no verso 27, ele diz assim, com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, quando Paulo diz Deus, porém, está dizendo que Deus agiu no sentido de desfazer, ou de refazer, ou de evitar a morte de Epafrodito. A pergunta lógica que fazemos é a seguinte: se Deus agiu para que ele não morresse, será que Deus estava de braços cruzados, falo com temor, quando esse homem adoeceu? Não, de hipótese alguma. Ora, ao mencionar o honroso nome do Senhor Deus, o apóstolo está mostrando de forma implícita que
ele, Deus, esteve envolvido em todo o processo dessa doença mortal. Como aconteceu no caso de Lázaro, que adoeceu, e as suas irmãs mandaram dizer ao Senhor: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E o Senhor disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Portanto, Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que fere e sara. É o Deus que dá vida e tira a vida, como está escrito lá em Deuteronômio. Mas é muito importante entender, meus irmãos, que estamos nas mãos de um Deus soberano e nada, absolutamente nada, está fora do seu domínio, fora das suas ações, mesmo porque, em termos da sua providência, nós vemos nos dias do Senhor Jesus Cristo os homens levando-o até a cruz do Calvário. Mas está escrito que pelo determinado desígnio de Deus, pré-determinado desígnio de Deus, vós os crucificastes. Ou seja, quando Pilatos, quando Herodes, quando os anciãos de Israel, as autoridades, enfim, fizeram o que fizeram com o Senhor Jesus, estavam sendo instrumentos na mão desse Deus terrível, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da providência. De maneira que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele o saiba, sem que Ele permite, porque até um passarinho, quando alguém acerta nele, é pelo consentimento de Deus. Epafrodito, portanto, adoeceu por causa do Deus da providência, no sentido de que Ele conduziu, assim como nós entendemos quando lemos Paulo falando aos Romanos, no capítulo 8, dizendo: todas as coisas, digam vocês, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A minha oração com relação à minha esposa era a seguinte: Senhor, Tu feriste a delícia dos meus olhos, e eu peço misericórdia para que Tu, sendo a Tua vontade, a cure. Ele feriu, porque Ele é o Deus da providência. Ou seja, conforme o nosso catecismo de Westminster diz, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as coisas, todas as suas criaturas e todas as ações delas. Nada está fora do controle do nosso Deus. Essa é a segunda razão pela qual Epafrodito adoeceu. Um homem santo ficou mortalmente doente. A pergunta é: você crê nesse Deus, no Deus da providência? Essa é a pergunta fundamental. O Deus de quem está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, e como nós cantamos, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A terceira razão pela qual Epafrodito adoeceu, na verdade, é a obra de Cristo. A obra de Cristo. Esse é o problema da mídia. Leia-se segunda e terceira, porque depois eu venho com propósito. Ele adoeceu por causa da obra de Cristo. Se vocês observarem, esse texto, ele fala com muita clareza no verso 20. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esta é a razão. Esse homem se deu, esse homem se expôs, esse homem se entregou de corpo e alma
ao serviço do Senhor, por isso adoeceu. Se é que nós queremos achar uma causa que nós diríamos uma causa humana, como se isso de fato nos satisfizesse. E às vezes é o que mais nos satisfaz. Mas aí está, por causa da obra de Cristo. Ou seja, ele não adoeceu por irresponsabilidade. Ele não adoeceu porque se expôs sob o sol, a tomar sol para ficar bronzeada, e bronzeada, e depois teve um câncer de pele. Não. Ele não adoeceu porque trabalhou demais para ganhar dinheiro. Também não. Ele adoeceu por causa da obra de Cristo. Ele buscava os interesses de Cristo. Meus irmãos, eu quero me apressar para mostrar agora os propósitos pelos quais Epafrodito adoeceu mortalmente. Vejam que a primeira coisa que nós podemos tirar daqui é que ele adoeceu para que o poder e a compaixão do Senhor Deus fossem manifestados. Ou seja, Paulo diz assim: Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Aqui, portanto, temos duas coisas que se harmonizam perfeitamente, a saber, poder e a misericórdia do Senhor. Eu aprecio bastante quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de todo poder. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Em outras palavras, de poder. Ora, observem que quando Paulo diz Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, ele está trazendo, no meu entendimento, ele traz pelo menos dois atributos do Senhor Deus. Primeiro, a misericórdia. Deus é misericórdia. Dele vem toda a misericórdia. Mas é interessante que nem sempre que uma pessoa tem misericórdia ou se compadece de outrem, ela pode fazer alguma coisa em favor da pessoa. Nós, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida quantos se compadeceram de nós aqui dentre vocês, mas o que vocês podiam fazer para reverter a situação, se não orar? O que é muito. Mas o nosso Deus, Ele tem essas duas coisas que são maravilhosas. Ele é Pai de misericórdia e Deus. Quando se fala de Deus, vem sempre a ideia de poder. Deus de toda consolação. Ele se compadece e ele age no sentido de trazer a consolação, como é o caso específico aqui de apóstolo Paulo. Então, ele manifestou a sua misericórdia, o seu poder, fazendo com que Epafrodito fosse completamente curado. Ele manifestou seu poder sobre esse homem de Deus. Ele adoeceu, sim, mas Deus fez isso com uma razão muito interessante. Para que Epafrodito passasse a confiar somente em Deus. E não só para Epafrodito, o apóstolo Paulo também. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Coríntios, por favor, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo
8, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, toda tribulação, toda dificuldade, toda perseguição, seja qual for a natureza do sofrimento, tem um propósito maior. É didático. O propósito é para que confiemos no Senhor Deus. E Paulo deixa isso claro. Ele deixa claro quando ele diz que Deus é Deus. Ele não só se compadeceu de Epafrodito, mas também de mim. Ele é Deus. Então aí está o segundo propósito, para que aprendamos a confiar no Senhor. Ou seja, através de todas as dificuldades, quais sejam as suas naturezas, o Senhor nos ensina a confiar somente nele. Vocês lembram de Jó? Jó, um homem de quem a Bíblia dá testemunho, dizendo assim: Deus fala com Satanás, eu não entendo isso, não quero nem entender, só quero crer. Fala com Satanás dizendo: vê meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, homem que teme a Deus. E sabemos a história. Satanás tentou tirar proveito, ele é burro mesmo, nesse sentido, que ninguém pode com o Senhor. Ele diz: olha, também tu cerca Jó com tudo, tu dás tudo a Jó, Jó tem tudo que ele quer, e do bem, do melhor, ele é rico, bastante rico. E o Senhor disse: vai, toca em Jó, tira tudo de Jó antes, tira tudo de Jó, pode tirar as coisas dele, mas poupa-lhe a vida. E os irmãos sabem a história, e sabem que Jó ficou não só pobre, do ponto de vista material, porque perdeu todas as suas fazendas, perdeu todas as suas riquezas, perdeu a confiança da mulher, perdeu os 10 filhos que tinha, perdeu a reputação que tinha, porque até as crianças sentiam o mau cheiro de Jó, ninguém queria se aproximar de Jó. Que terrível a situação de Jó. Mas no fim nós vemos Jó dizendo assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem era eu para discutir contigo? Tu falaste, e eu quero dizer a ti: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e me arrependo na cinza. Meus irmãos, felizes os que aprendem que Deus é Deus e se colocam consequentemente em humildade diante dele, dizendo: tu podes todas as coisas. Cremos nos santos propósitos do Senhor? Cremos? Pois bem, Epafrodito adoeceu mortalmente para que Deus fosse nele glorificado.
Nós não estamos dando glórias ao Senhor hoje porque lemos aqui Filipenses? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós não damos graças ao Senhor porque poupou a vida da minha esposa? Deus é Todo-Poderoso. Mas nós também nos damos graças ao Senhor Deus quando Ele leva alguém dentre nós e dizemos: Senhor, como Tu és misericordioso, Tu nos deste esta pessoa, seja um irmão ou uma irmã, durante tanto tempo, que bênção foram eles, muito obrigado, agora aprove a Ti levá-lo para Ti, a Ti pertence toda a honra e toda a glória. Deus curou sim esse homem, para ser nele glorificado. Mas eu quero trabalhar em uma terceira coisa. Meus irmãos, a terceira verdade que nós temos aqui, dentro dessas nossas considerações sobre o cristão autêntico e a enfermidade, é que a enfermidade conduz o crente à humilde submissão à providência de Deus. Esse é um ponto interessante. Qual foi a atitude dos crentes diante das provações? Quando eu falo crentes, eu me refiro a Paulo e me refiro a Epafrodito. Qual foi a atitude deles? Eis algumas delas. Primeiro, consciência de incapacidade pessoal. Irmãos, não é nada agradável, não é nada fácil um pai ver seu filho doente e não poder fazer nada. Ou um esposo ver a sua querida esposa enferma sem nada poder fazer, etc. E eu lembro, algumas vezes o Senhor já me humilhou, e que bênção é essa humilhação. A nossa filha mais velha tinha cerca de 10, 11 anos, não me lembro, e ela teve um problema, eram dores de cabeça terríveis, que não tinha nada que passasse, não tinha analgésico que pudesse aliviar aquelas dores. E numa daquelas madrugadas de lutas, eu caí assim de joelhos, e a minha oração foi: Senhor, eu não posso fazer nada, não tenho nada para fazer. E Paulo nos ensina isso aqui. Ele diz: com efeito adoeceu mortalmente. Paulo diagnosticou a enfermidade de Epafrodito, era para a morte. O que se pode fazer? Mas o aprendizado é que houve uma consciência de incapacidade pessoal. Irmãos, meus e irmãs, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos resgatar algo que o Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dessa experiência de que nada, absolutamente nada do ponto de vista espiritual, mas não é só do ponto de vista espiritual, nós não podemos fazer nada. Nós respiramos nele, nós vivemos nele, nós existimos nele, não há nada, absolutamente nada que nós não dependamos desse Deus. Nada. Precisamos ter esse senso de incapacidade. E quando é assim, nós nos tornamos humildes. Além disso, vejam, irmãos meus, não há reclamações, não há murmuração.
O mal chegou. Façamos como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Nós sabemos o que é isso. Por quê? Por que que isso aconteceu? Não é porque isso aconteceu. Nós devemos dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Ausência de reclamações. E, consequentemente, humildade para pedir. Senhor, compadece-te de nós. Vocês estão entendendo? Isso é aprendizado. Essas são algumas das atitudes que devemos tomar. Mas eu me apresso, eu me perdi no tempo, reverendo, por gentileza. 10, ótimo. Tá, eu não quero ir além disso. Em quarto lugar, nós podemos aprender nesse texto que o crente é, de fato, um exemplo notável de solidariedade para com a dor do próximo, ou para com o próximo, melhor dizendo. Primeira coisa, vejam, Paulo se entristeceu. Ele diz aqui, com muita propriedade, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo, quando percebeu que Epafrodito estava enfermo, ele ficou angustiado por causa de Epafrodito, mas não somente por causa de Epafrodito, mas também por quem? Pela igreja. A igreja. Paulo solidarizou-se com ambos, igreja e o enfermo. Tristeza. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não há como interceder por alguém sem se compadecer. Não há. Eu falo com temor, mas algumas das nossas orações, até mesmo, pegamos o boletim, está lá, os enfermos. Eu sei que igreja do porte dessa é mais difícil de você dar descrição acerca do enfermo, mas eu quero deixar aqui uma experiência nossa e pode ser levada em consideração. Diga alguma coisa acerca do enfermo. Você diz, olha, ele quebrou o pé, então você ora porque ele quebrou o pé. Ou então você ora porque ele está com câncer em estado terminal. O certo é que quem intercede deve estar triste pela situação do outro. Vocês lembram daquela mulher cuja filha estava endemoniada e ela procurou o Senhor Jesus Cristo e disse, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de quem? De quem ela disse tem compaixão? De mim. Ela não diz tem compaixão da minha filha, ela diz tem compaixão de mim. Ora, aquela mulher solidarizou-se de tal maneira com a sua filha, que a dor da sua filha passou a ser a sua dor, o sofrimento da filha passou a ser o seu sofrimento, e ela trouxe isso aos pés do Senhor, moveu o coração do Senhor, exatamente porque disse, Senhor, tenha compaixão, e ele olhou para aquele coração e viu um coração cheio de tristeza por outrem. Paulo disse, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Além disso, meus irmãos, a igreja também se entristeceu. Ele diz, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis. A igreja estava triste, a igreja já não comemorava aniversário, como às vezes acontece, tem alguém doente, mas tem 15 anos do outro lado, tem uma festividade do outro lugar. Onde está a ideia de corpo? Onde é que está a ideia de que quando um sofre, todos sofrem? Não, a igreja de Filipos estava entristecida,
vida porque Epafrodito adoeceu mortalmente. E o que eu estou falando para vocês é o que eu falei lá também em Manaus. Mas não é assim? O irmão está doente lá, tá, eu oro por ele, o Senhor abençoe o irmão. Aí volta-se aqui e diz, vamos comemorar, vamos fazer folguedos. Irmãos, isso significa que nossa espiritualidade é muito pequena. A igreja se entristeceu. A igreja estava solidária àquele irmão precioso. Pasmemos, Epafrodito, o próprio, se angustiou pela igreja. É impressionante a estatura espiritual deste homem. Este homem está gravemente enfermo. E quando alguém chegou com a notícia, Epafrodito, ele está morrendo. Os nossos irmãos filipenses estão tão tristes, porque souberam que você adoeceu. Esse homem ficou angustiado. Este homem não queria que houvesse sofrimento da igreja por sua causa. Ele se angustiou. Não é o que o texto diz. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Nós sabemos muito bem o que é um egoísmo, e aqui eu falo sem querer ofender ninguém, aliás, não sei quem é que são os dengosos daqui da igreja, mas nós sabemos o que é filhos, e todos nós somos filhos. Qualquer coisinha vai logo dizer, eu estou doente. Às vezes a doença é do tamanho 10 e coloca 100 o tamanho da doença dele. Eu estou doente. Epafrodito não. Ele não queria que ninguém soubesse da enfermidade dele. Epafrodito se angustiou. Meus irmãos, eis aí o que acabamos de ver. Um homem fiel ao Senhor. Vamos ler juntos? Um homem fiel ao Senhor pode contrair as mais graves doenças. Segundo, razões e propósitos pelas quais o homem de Deus adoece. Já vimos várias delas. Além disso, vimos que a humilde submissão dos santos à providência é algo esperado nos crentes. E agora, o notável exemplo de solidariedade para com a dor do próximo. Eu gostaria que os irmãos baixassem suas frontes. Vamos pensar um pouquinho, cada um no seu lugar, acerca do que ouvimos. Pensemos como temos encarado, ou como tem sido, melhor dizendo, o nosso relacionamento com o Senhor. Ele é o nosso Deus. Estamos nos colocando sob a sua providência. Nossa vida tem sido uma vida de contentamento, ou temos reclamado qualquer coisa, se chove demais, se faz muito sol, a comida não está boa, nessas coisas mínimas. Mas o que temos aprendido? Se ficarmos doentes, mortalmente enfermos, como haveremos de reagir? Como igreja, que pecado temos cometido? Temos nos envolvido com os enfermos, temos sentido as suas dores, temos sido solidários a eles. Há lugar para arrependimento.
roguemos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos faça homens e mulheres que de fato sejamos intercessores, como aquela mulher. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bondoso Pai Celestial, muito obrigado pela tua bondade e graça e misericórdia. Muito obrigado por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho unigênito, a quem tu enviaste este mundo. Muito obrigado, porque a cruz do Calvário é a maior prova do pecado deste mundo, é a maior prova de que um justo pode padecer, porque o justo morreu pelos injustos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu tremendamente, porque tu tinhas um propósito maravilhoso, dar a ele uma alegria, porque ele haveria de ter para si a noiva, a tua igreja, nós teu povo, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua graça e faze-nos homens e mulheres de Deus que glorifiquem o teu nome, vivendo em contentamento em quaisquer situações. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a palavra final para nós, meus irmãos e irmãs. Agradecemos profundamente o carinho de vocês. Sei que vocês estiveram envolvidos conosco e deem graças ao Senhor. Eu nunca vi nesse tempo de ministério tanta manifestação de carinho, de amor pelo povo do Senhor. O Brasil me impressionou, o Brasil evangélico, especialmente no nosso meio presbiteriano, me impressionou com tantas pessoas intercedendo. Se eu pudesse, o Senhor Deus quisesse, o que aconteceu aqui nesta manhã, faríamos em outros lugares. No dia 28 de fevereiro, se o Senhor Deus quiser, haveremos de cultuar o Senhor em ações de graças lá em Manaus, e vocês estão convidados. Eu disse convidados, não disse para vocês irem, eu disse que vocês estão convidados. Mas é uma alegria, muito obrigado. Gostaria que minha esposa ficasse em pé, por favor, com as meninas. Está ela, em pé, um milagre do Senhor. Está ainda com um problema de visão, o olho direito ela não enxerga bem, está em fase de recuperação, mas continua linda. Aliás, ela nunca deixou de ser linda, sempre foi uma mulher linda. Eu gostaria que todos vocês casados, homens, que vocês tivessem a experiência de uma pessoa que fala com vocês nesta hora. Amem suas esposas, amem e amem no Senhor. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês.